pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Fora da Curva. Esse podcast com certeza vai ser o melhor podcast que vocês vão assistir, porque até agora a gente falou sobre coisas muito interessantes, mas isso aqui particularmente é uma das coisas que mais dá resultado e a aplicabilidade é muito simples. Nós estamos aqui com os nossos participantes de sempre, eu aqui apresentando um podcast, Jordi, Edson, Eclênio e Hugo. a Clã voltou, né? voltou. Hoje nós vamos falar sobre 10 modelos mentais que vão deixar você fora da curva em 30 dias. Eu acredito que até menos. Todos os modelos mentais que nós vamos falar aqui, eles serão trazidos para um contexto prático. E a gente vai para a parte teórica e depois a gente vem para a parte do dia a dia, da parte prática. O primeiro conceito, né, que para mim é o mais importante de todos os 10. E o 10º, ele é o que mais está fora do radar das pessoas. Então esse aqui, geralmente, uma ou outra pessoa já viu, já entende esse mecanismo. A gente vai falar mais como colocar em prática. Mas o 10º, infelizmente, é muito pouco falado. E aí, ou você vai ter que esperar até lá, ou você pode também adiantar o vídeo para matar sua curiosidade, depois volta e assiste completo. Primeiro conceito, primeiro modelo mental. Antes, vamos explicar essa questão de por que é interessante a gente construir modelos mentais. Uma coisa que eu estou falando muito mesmo, que é depois dos 25 anos, geralmente, depois dos 25 anos, a nossa mente ela fica mais travada para a questão do aprendizado. Se ela já vinha travada, ela fica mais ainda. Se ela vinha no ritmo bom, ela vai diminuir o ritmo. E os modelos mentais, eles são exatamente uma ajuda para a gente conseguir fazer com que a mente um pouco travada ela funcione melhor, porque fica na parte do córtex pré-frontal, né, para nos ajudar no processo decisório. Afinal de contas, decidir melhor é o que gera mais resultado. Até no decidir fazer, decidir não fazer, quando você decide, quando você não faz algo que você está procrastinando, você está decidindo também. Isso aí. E aí o primeiro conceito que a gente vai discutir aqui é o conceito que a gente trouxe do Ray Dalio, que é um dos grandes investidores que nós temos aí no mundo, um dos gigantes. Ele tem um livro dele, né, falando sobre os princípios, e o modelo mental que ele trouxe aí é que a mente da gente é como se fosse uma máquina. Há quem encare assim, há quem não encare assim. Então é exatamente esse o ponto do podcast. A gente vai falar coisas que tem gente que encara a vida dessa maneira, como se fosse um sistema operacional, né? E tem gente que roda esse sistema operacional de uma certa maneira e tem gente que roda o sistema operacional de outra maneira. Exemplo, se eu pegar um arquivo que só roda no sistema operacional do Mac, eu não vou conseguir nem a pau rodar no Windows e vice-versa, e Linux, enfim, em outros sistemas operacionais. Então esse modelo mental vai fazer com que eu enxergue o mundo de uma maneira diferente e aí eu vou processando essas informações e o ponto final, tomar decisões mais assertivas. Esse é o ponto final. E aí mais decisões mais assertivas, mais resultado e aí por aí vai. Então quando eu encaro a minha mente, o meu corpo, a minha vida como uma máquina, né? Esse é o modelo mental, um dos modelos mentais para você se tornar um fora da curva. Antes de eu comentar aqui, eu quero que vocês comentem o que é que vocês acham desse modelo mental, por que ele é interessante e se vocês já aplicam isso e como aplicam. Positivo. Eu acho que, assim, né, quando se fala de comparar o humano com o máquina é meio polêmico, né, mas eu acredito que faz sentido, né, porque assim como a máquina, a gente também precisa de manutenção. E são manutenções, desde as manutenções básicas até as manutenções mais profundas.
como por exemplo cortar o cabelo, fazer a barba e assim outras necessidades básicas. Assim também eu acredito que é com a mente, né? Então você precisa rodar um protocolo, você precisa estudar sobre foco, você precisa alimentar ela da melhor forma. Digamos, se fosse uma máquina, vamos colocar um motor de um carro, você teria que trocar o óleo constantemente para que assim as engrenagens elas continuassem lubrificadas e você conseguisse atingir a melhor performance. Da mesma maneira, eu vejo que é a mente. Se você colocar um óleo velho, o que é um óleo velho que eu posso citar? São coisas fúteis da vida, que não esteja relacionado a alta performance, como por exemplo se alimentar mal, como por exemplo não ir à academia, não praticar exercício físico, você vai consequentemente ter menos performance. E se da mesma forma se você faz o contrário, você vai ter mais performance. Pegando o que Edson já falou aí, né, sobre essa questão de performance, eu vejo muito também de estar presente para fazer o que realmente é necessário, para que você consiga ali ir tratando, ir evoluindo e crescendo no seu objetivo principal, é fazer as escolhas certas para o momento certo, né, para que você possa aproveitar o máximo possível para ir calibrando sua mente em direção do objetivo que você quer alcançar. Inclusive, assim, para complementar o que a Edson trouxe, né? Questão de coisas fúteis, se a gente for pegar as coisas não fúteis, né? São coisas que passam aí de geração a geração, inclusive a parte bíblica mesmo, trazendo. Tem passagens que a gente pode acrescentar aqui em relação à máquina de fazer coisas grandiosas aí, que é o que ele fala, né? A gente pode fazer coisas maiores que ele. Então a gente não se limitar para, vou dizer assim, forçar a nossa máquina, a máquina que no caso seria o nosso cérebro, para estar rompendo algo que a gente põe limite, que já que somos seres ilimitados, né, para fazer coisas ainda maiores. Esse aí seria outro modelo mental, né? É um modelo mental de você pensar, eu sou ilimitado. Que tem vínculo com esse modelo mental aqui também. Para que eu fique ilimitado, eu tenho que ajustar algumas coisas. Para mim, um grande aprendizado é esse. Eu ter um processo decisório onde eu entendo que se eu não cheguei onde eu quero chegar, eu preciso ajustar, assim como uma máquina. Se o computador começa a ficar lento, que eu preciso aumentar a minha... Aí eu vou analisar a estrutura e aí eu vou ver o que é que eu preciso aumentar. Às vezes eu não preciso nem aumentar. Às vezes eu preciso limpar, né? Às vezes eu preciso apagar algumas coisas. Falando sobre a metáfora do computador, às vezes eu preciso diminuir os serviços para ele ficar mais leve, né? Então, às vezes eu preciso de boas práticas no trabalho, por exemplo, deixar só as guias abertas que eu vou realmente utilizar, né? Ter um sistema de monitoramento de desempenho e por aí vai. É muito parecido com a vida. Como é que a pessoa pode aplicar isso, né, de maneira prática no dia a dia? Algo não saiu como planejado, então eu preciso ajustar alguma coisa. Simples assim. Esse é o conceito que ele traz, porque quando eu não tenho esse conceito, meio que o resultado que a vida me entrega, eu tenho que aceitar. É meio que isso. E não que você não tenha que aceitar, mas você aceita, mas sabendo, numa perspectiva, que existe algo para ajustar, ou se não você aceita e não quer ajustar nada, eu vou seguir aqui com esse benefício ou com esse problema, né? Mas muito interessante, esse é o primeiro modelo mental. Para mim é um modelo mental que ele vai abrir espaço mental para todos os outros modelos, porque vamos dizer que os outros modelos, como Edson citou, vamos dizer que vai ter um modelo aqui que é um lubrificador, é um óleo, né? Vai ter outro modelo aqui que é uma ferramenta que você vai usar em determinado momento. Vai ter outro modelo aqui
que é como se fosse uma bomba de ar, que aí você vai calibrar os pneus em algum momento, você vai precisar dar uma calibrada, né? Vai ter outros aqui que vai ser combustível, vai elevar a tua energia, né? Vai gerar senso de urgência. Então, por isso que eu coloquei no início, é um modelo mental que ele abre espaço mental para os outros modelos mentais. O segundo modelo mental e um dos que eu acho que mais gera resultado, que mais ramifica resultado no processo decisório, é priorizar o longo prazo. Priorizar coisas do longo prazo. E aí, o que é que vocês acham? Vocês aplicam? Como é que vocês aplicam isso no dia a dia de maneira prática? Show de bola. Eu acho que quando se fala de longo prazo, né, a gente fala sobre processos, né? E é você conseguir aproveitar cada fase do processo, né? E com um foco maior no processo e não só na linha de chegada. Porque às vezes, se eu focar só na linha de chegada, talvez quando eu chegar naquela linha de chegada não faça tanto sentido para mim e eu não vou conseguir suprir aquela expectativa que eu coloquei. Então, consequentemente, eu vou baixar a minha energia e eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E a partir daí você talvez não tenha força mental mais para seguir em frente e você desiste. Então, focar em coisas do longo prazo, eu acredito que hoje é a melhor maneira de você se solidificar na vida e também no mercado, né? Se a gente for levar para o lado do empreendedor, né? É você não buscar atalhos, não comparar talvez o palco de uma pessoa com o seu bastidor, porque também tem isso, né? Às vezes você vê que uma pessoa está indo mais rápida e você está indo mais lento e você se compara. Só que às vezes você começou bem antes, né? Você começou na corrida bem antes. Por exemplo, se uma pessoa sai de 5 horas da manhã para uma cidade X e outra pessoa sai de 6 horas para aquela mesma cidade, e se os dois manterem a mesma velocidade, o da frente vai parecer que está mais rápido. Só que não, ele só saiu antes, né? Então, assim, sempre buscar maneiras de identificar o tempo que eu estou, me apaixonar cada vez mais pelo processo. Então, se eu estou indo ao caminho a uma cidade, né? Então, eu valorizar meus, vamos supor, 100 km, né? Valorizar meus 20 km, valorizar o desempenho do meu carro. Então, valorizar o meu desempenho na jornada. E a partir daí, eu acredito que quando você faz isso, você elimina várias distrações, né? Como o cansaço, como a cobrança extrema. Você consegue entender melhor qual o seu momento e, consequentemente, você economiza mais energia para focar no que realmente importa, e a partir daí você consegue como é que eu posso dizer, talvez buscando ferramentas para chegar mais rápido, né? Então, eu acredito que essa é a diferença, né? Em vez de eu focar em quem está lá na frente, eu foco no meu, me apaixono pelo processo e vou em busca do que eu quero. É bem interessante essa visão, né? Porque é uma coisa que a gente já fala aqui há bastante tempo sobre você sempre ganha na situação. Se você não ganha o seu objetivo, mas você ganha um aprendizado. E esse aprendizado, você tem que estar presente para poder identificá-lo e, com certeza, ele vai te ajudar a avançar em busca do seu objetivo. Então, você tem que ter a presença e, de certa forma, também paciência para aproveitar esses momentos, analisar com calma e, na velocidade certa, chegar no objetivo principal. Legal, interessante. Ó, vocês falaram 2 modelos mentais também. Não compare palco com bastidor, e você sempre ganha, ou você aprende, você nunca perde.
Esse é outro modelo mental que está ramificado. Por isso que eu falei, esse modelo mental é um o que modelo, mais... ele abraça muita coisa. Porque quando eu estou focado em ganhar, né, se eu estou focado em não perder, né, eu estou focado no curto prazo, né? Se eu comparo bastidor com palco, eu estou também vinculado com o curto prazo, né? Por que eu não cheguei ainda, né? O meu prazo já era para ter chegado. E eu até cito, né, tipo, o exemplo que eu dei, mas o que saiu de 6 poderia ir mais rápido, né? Realmente poderia, só que pode haver algumas consequências por você ir mais rápido, né? A gente sabe que não só em questão de dirigir, mas em questão de corpo, né? Toda pressa, ela pode preceder uma lesão, digamos assim, né? Não é a regra, mas pode acontecer. E quando você não está atento também para... Cada um está falando da sua definição inicial aqui, né? Mas quando você não está atento para aproveitar esses aprendizados que o trajeto te traz, pode ser que saia mais rápido, acelerando, passando por cima disso. Pode ser que realmente você até chegue num ponto mais à frente, mais rápido. Só que aí vai ter coisas que vão acontecer com você que você não vai entender. Porque lá atrás, quando você passou por uma situação, digamos que inicial da situação que se desenvolveu para o momento atual que você está, você não aproveitou para retirar os aprendizados que você poderia ter e agora passar disso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil. Como é que você utiliza isso no dia a dia? Quando se fala assim de processo, a primeira coisa Quando se fala em priorizar o longo prazo. Quando se fala em priorizar o longo prazo, o que é que eu vejo, né? Eu vou trazer um pouco do que os meninos falaram, que é, de fato, aproveitar o momento, porque se o foco for, de fato, ali na recompensa, talvez você vai chegar num momento do processo que aquilo ali já não vai estar mais fazendo sentido para você. Você precisaria recalibrar essa situação para isso poder valer a pena. Exato. Por isso que às vezes tem gente que fica mudando, né? Tipo, mudando de emprego direto. Quem não conhece uma pessoa, né? Eu mesmo tenho uma pessoa que eu conheço que ela é direta. Não para em um emprego, não para. Tá sempre mudando e sempre o problema tá no emprego, sempre o problema tá ali. E você acaba que, às vezes você acha eu tô procurando um emprego certo. Não, na verdade você tá encontrando uma maneira de talvez não focar no longo prazo e foca no agora, e dificilmente essa pessoa ela vai conseguir uma promoção boa numa empresa onde ela vai conseguir financeiramente ser melhor recompensada. Provavelmente ela vai passar a vida toda reclamando que não consegue chegar, né? Isso aí. Geralmente, essa questão do longo prazo ela foi comprovada cientificamente, né, pelo teste que é muito conhecido pelo teste Marshmallow. As pessoas que têm a habilidade de trocar o prazer imediato por um prazer em longo prazo, elas, ao longo da vida, elas tiveram mais sucesso. Não um sucesso estrondoso ou extraordinário, mas comparando quem comeu marshmallow e quem aguentou, né, ali até o cientista voltar, essas pessoas tiveram mais resultado na vida, melhores notas na faculdade, conseguiram juntar mais dinheiro, conseguiram ter uma vida mais estabilizada. Então, nesse modelo, para mim aplicar esse modelo mental, eu gosto sempre de analisar da seguinte forma: isso aqui que eu consumo, primeira pergunta que eu faço, de maneira prática, isso aqui que eu estou fazendo me agrega? E se me agrega mais para curto ou longo prazo? Geralmente, por exemplo, navegar no Instagram me agrega? Não. Então, nem entra na jogada, né? Comer uma comida hiperpalatável me agrega? Não. Então, nem entra na jogada, né? Deixa eu ver outro exemplo. Eu saí curtindo a semana inteira, me agrega? Não. Então, nem entra na jogada. Me agrega?
Então eu vou comprar um livro, o livro me agrega? Me agrega. Em curto e longo prazo. Longo prazo. Vou dar outro exemplo de curto prazo. Eu investi numa pessoa que está um projeto para me dar um retorno de 50% mês. Sim, um retorno de 50% mês me agrega? Agrega. Mas vai me dar um retorno em longo prazo? Não, é curto prazo. Estou pensando no curto prazo. Então já foi provado para mais B que geralmente isso dá merda. Não é 100% das vezes, mas geralmente existe uma grande probabilidade de dar merda. Então o processo decisório é esse. Esse modelo mental ele me ajuda a identificar. Isso aqui que eu estou fazendo agora agrega. Me agrega no longo prazo? Sim. Outro exemplo. Se eu ir para academia hoje, me agrega? Agrega. Vai me agregar no longo prazo? Sim, porque às vezes, como o Edson falou, você está olhando lá no espelho e você ainda não tem um corpo que você quer. Então, aqui, nessa questão, para mim, a chave vai ser ter essa valorização do processo e você identificar tudo aquilo que eu consumo, e que quer me tornar viciado naquilo que não me agrega, é curto prazo. Se a pessoa consumir pornografia, a pessoa vai se tornar viciada em curto prazo. Se a pessoa consumir questão de bebida alcoólica, curto prazo vai tornar viciado, né? Então eu encaro meio que assim, e com o passar do tempo você aprende a valorizar mesmo mais tudo que é de longo prazo. Você começa a ver que as coisas que são mais importantes na vida, elas realmente levam tempo para ser construída na maioria das vezes mesmo. Terceiro modelo mental, a gente conhece muito esse modelo mental, a gente já falou muito sobre esse modelo mental, que ele teve um certo boom no mundo das redes, da internet, e depois meio que ficou esquecido, mas é incrível esse modelo mental, que é o modelo mental da antifragilidade. O grande Nassim Taleb, um grande investidor, um grande escritor também da área de finanças, e a gente, não só a gente, mas todo mundo, quando esse conceito foi falado, começou a aplicar isso na vida, nos negócios e no processo decisório. Antifragilidade, como é que vocês encaram a antifragilidade? Como é que vocês aplicam a antifragilidade no dia a dia? Eu acredito que quando... eu acho que os modelos, eles vão se como é que pode? Se construindo, né? Entre si. Então, quando você consegue absorver melhor um conteúdo, quando você consegue focar no longo prazo, consequentemente você vai ficando mais forte, né? E isso faz com que você fique menos vulnerável, né? Então, se eu vou para academia todos os dias, com o tempo isso vai me gerar um hábito que me agrega, e com o tempo também vai ficar mais difícil eu não ir para academia, né? Então eu acredito que vai muito nessa linha, né? Se você, quando você fala de antifragilidade, você fala de todo um processo que você foi construindo antes, né, de hábitos saudáveis que fizeram você ficar mais forte. E no que você fica mais forte, consequentemente você não vai ficar propício. A gente tava até conversando esses dias, né? E eu tava dando a Jordi, rapaz, como eu sou grato, tipo assim, como eu sou grato pela vida que tenho hoje, né? Eu não sabia que estava construindo isso, não sabia que de uma maneira começou sem propósito nenhum, começou de uma maneira que eu não imaginava que iria se tornar como foi hoje, como está hoje, mas com o passar do tempo eu vejo que essa é a maneira mais sustentável ao longo prazo de eu me manter bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente, né, que é um dos pilares que eu mais valorizo e coloco em primeiro lugar, né? Então eu acredito que é isso, é você conseguir pegar essas ramificações que o Jordi falou, criar suas raízes, consequentemente você vai ficar mais forte e
você não vai ter espaço para não vai ter espaço para outras distrações, né? Digamos assim. Para mim, antifragilidade vem muito também de não se colocar na posição de vítima nas situações que ocorrem. O que é se colocar na situação de vítima? É sempre culpar o outro pelas coisas que estão acontecendo com você. E, na verdade, eu sempre até exagerado. Mas você observar se realmente você fez tudo que está ao seu alcance. E se você fez tudo que está ao seu alcance, você também observar o que é que você pode adicionar, pode aprender, pode evoluir com essa situação para que, caso venha acontecer um cenário parecido, você já esteja mais forte para passar por ela de uma forma mais tranquila e poder estar mais preparado para situações futuras que possam vir. Aquela coisa, né? Tudo que acontece na sua vida hoje já vinha dando sinais antes. Né? E você também provavelmente já tinha previsto antes. Pelo menos a maioria das coisas, né? Sim. Eu estava refletindo sobre isso. Por exemplo, o seu acidente de moto não tinha sinais antes, né? Sim, Pelo sim. menos eu acho que não, né? A não ser que você estivesse empinando na moto, né? Dando cavalo de pau, aí você mais tava propício, pedindo, né? Tem algumas coisas que realmente elas vêm para chocar você na vida. E aí, Huguinho? Essa parte da fragilidade eu trago também, vou dizer assim, normalmente a gente foca bastante na parte, vou dizer, que deu errado. Só que pra gente, vou dizer assim, pra gente dar certo em algo, a gente passou pelo aquele aprendizado daquela situação. E aí eu vou dizer assim, valorizar o aprendizado do que a gente se tornou para ter dado certo naquela situação. Que aí vai entrar essa situação justamente que ela se trouxe, da musculatura, né? Eu fortaleci aquele músculo e aí hoje eu colho frutos referente àquilo. De ter essa percepção referente a isso. Esse aprendizado que a gente teve. Ó, essa questão da antifragilidade, o foco dela não é ser forte. O foco dela é se tornar um pouco mais forte do que você era antes, a partir do caos. Então, esse é um modelo mental que você utiliza numa situação de caos, né? Já é menos abrangente. O máquina, e você usa, a gente falou que a mente e o corpo, a vida é uma máquina, a gente usa em qualquer lugar. Priorizar coisas de longo prazo já também é algo mais abrangente. Esse aqui, ele parte do pressuposto que você tem um caos. A partir do momento que você tem um caos pequeno, médio ou grande, né, você vai entender o objetivo daquele caos. Que a gente fala muito, né? O que é que a vida quer mostrar, o que é que a vida quer te mostrar em relação a isso aí. E aí, transformar de uma maneira popular essa pancada em uma ferramenta no seu arsenal. Essa pancadinha que a vida te deu vai virar uma ferramenta, eu só preciso lapidar ela. O antagonista do frágil é forte. Exato. Né? Então, assim, Hugo ele tem um nível de força, que esse nível de força de 0 a 10, vamos dizer 10, de 0 a 10 não vai ter evolução, não. De 0 a 10, 8, ele pode passar o resto da vida dele com essa força 8. E ele vai aguentar as pancadas até um certo nível, e quando for ali um determinado nível, ele vai entortar. O antifrágil, ele não entorta e fica torto. Quando ele volta um pouco maior. Resiliente, por exemplo, já é diferente. Resiliente, por exemplo, a gente pode dar um exemplo da bola. A gente chuta a bola, ela achata, mas aí ela volta para o formato normal dela. Então isso é a pessoa ser resiliente. Você recebe a pancada, você sente a pancada, mas você absorve a força e depois volta para o mesmo lugar. O antifrágil não, ele recebe a pancada, ele absorve a pancada, mas quando ele volta alguns milímetros, alguns centímetros melhor, né? Mais forte, como a Clênia falou, mas não mais forte no sentido de ser forte. Você pode ser extremamente fraco,
e aplicar o antifrágil, e um dia vai ser perceptível a força que você tem para as outras pessoas a partir de uma disciplina aqui, de uma consistência dessa aplicabilidade. Então, o exemplo da academia é um exemplo perfeito, porque você chega na academia com um nível de força X, e ali você vai se machucando, né? Se machucando propositalmente e se tornando mais forte. Mas às vezes quando você fala assim da pessoa ser forte, né, você olha e pensa que essa pessoa, né, já tem aquela roupa. Não, se tornar mais forte é sair às vezes da barra para botar 1 quilo de cada lado. E aí você se torna mais forte. E aí o que eu falo, valorizar esse se tornar mais forte. Tu ia falar alguma coisa? Não. Vamos para esse assunto aqui, vai estar dando o que falar aqui no tempo. Hein? Vamos pro modelo mental 4. Modelo mental 4, ele é a lei de Parkinson, né? É uma lei que fala que você tende a preencher o tempo que você se disponibiliza para concluir uma tarefa. Então, é uma lei que, vamos dizer assim, uma lei universal. Se eu digo que eu vou fazer em 10 horas, eu faço. Provavelmente eu irei fazer em 10 horas. Né? Vocês, como é que vocês aplicam esse modelo mental? Como é que vocês enxergam esse modelo mental aí no dia a dia de vocês? Qual o núcleo, né, desse modelo mental? Eu acredito que na maioria das vezes é assim, né? Eu acho que quando você se propõe, e principalmente sobre a questão do que a gente vem falando muito, né? Sobre você deixar para a última hora, né? Então, digamos que você tem 10 horas para fazer uma coisa e nas 5 primeiras horas você vai devagarinho, tipo assim, não dá seu máximo ali, né? E você tende a, no final quando você vai chegando no final, a ter aquele senso de urgência sobre aquilo e faz. E quanto mais você faz isso, o seu cérebro ele vai viciando, né? Vai viciando porque gerou uma pressão ali, você gerou dopamina e explodiu, né? Quando você entrega, aí... E assim, esse é um modelo mental que eu estou trabalhando, né? Sobre essas questões e observando o máximo, né? Porque realmente o tempo que você se propôs provavelmente é o tempo que você vai querer entregar. Aí é aí que entra o que eu posso fazer, né? Eu posso rodar protocolo de distorção do tempo. Esses protocolos é como se fosse assim. O que é onde é que tá esses protocolos, né? Isso é tipo como se fosse uma maletinha e você não tem ferramentas ainda necessárias, mas você tá ali sozinho. Aí você olha e você diz, eu posso comprar essa maleta ela vai ter várias ferramentas que vão me ajudar na hora que eu estiver precisando, né? E a partir disso você consegue, para mim tem funcionado, onde você você faz um protocolo de distorção do tempo, onde você dedica mais foco naquilo, seu nível de atenção aumenta e você consegue fazer o que você tenha se proposto em 3 horas, fazer em 1 hora, porque assim, são casos, às vezes porque se você tiver sob pressão, você consegue fazer. Se chegasse alguém e você tivesse com uma determinada atividade que você vai levar 3 horas para fazer, alguém tivesse com uma arma na sua cabeça dizendo assim, você vai ter que fazer em 1 hora, você ia dar um jeito de fazer em 1 hora. Então, da mesma forma, eu acho que essa lei, né? Se você se propôs, você faz, mas tem ferramentas que podem fazer você deixar de ser um viciado em trabalhar só nas últimas horas e começar a trabalhar nas primeiras horas, entregar isso e a partir daí você se torna mais produtivo, consegue entregar mais e assim por diante. Como a Edson falou, né, quando você adota esse
estilo de vida, de distorção de tempo, digamos assim, né, você começa a enxergar, que é algo que a gente vem trabalhando, que eu também estou iniciando a aplicar, né, aqui. E eu já tive resultados muito bons com isso, né. Teve projetos que estavam ali rodando há 2 meses que não saía do canto, e quando a gente começou a aplicar a distorção de tempo, a trabalhar focado nisso, aplicando os protocolos, a gente conseguiu avançar de uma forma que hoje já tem cliente fechado. Um projeto que estava ali parado sem... E em quanto tempo? Foi questão de uma semana estava rodando o teste no cliente e 20 dias depois o cliente já estava fechando. Essa parte da lei de Parkinson é algo que eu tenho observado também em mim, que aí eu tava comentando com o Jordi, eu não tinha nem lido ainda a questão do roteiro, do que seria o podcast da semana. E assim, eu tenho visto isso, principalmente nas solicitações, né? A contabilidade, graças a Deus, tem uma demanda interessante. E aí, como eu não me apegar a isso? Me apegar a isso que eu digo, que o cliente pediu um prazo X, eu sei que dentro desse prazo vai aparecer umas outras demandas e eu vou encaixando. Será que eu não poderia resolver isso antes? Esperar ali, como o Edson falou, os 5, os 30 minutos finais do prazo que eu combinei com o cliente? Isso mesmo. E é sempre dessa forma que eu tô descrevendo, né? Você vai encontrando motivos para gastar o tempo. Seja você sai para pegar um café, sai para fazer qualquer outra coisa que não é essencial, né, ali, mas para gastar esse tempo até chegar no prazo que você combinou. Se você for ver, é cultural, né? Tipo assim, o brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora, né? E, na verdade, eu acredito que é só uma cultura meio desajustada, que ela pode, sim, ser ajustada, né? Isso aqui, inclusive, é uma lei onde ele não colocou que o fator cultural ele seria decisivo para isso acontecer. Mas o fator cultural, a gente sabe que ele intensifica, né? Sim. Que foi muito bem o que Edson falou. O núcleo desse modelo mental, aqui, o REC, né, vamos dizer assim, é que se geralmente eu demoro 3 horas para fazer alguma coisa, a distorção do tempo ela acontece aí. Nesse sentido, e usando essa ferramenta, se eu fosse usar só essa ferramenta, se eu soubesse só a questão da lei de Parkinson, o que é que eu entendo? Eu entendo que a minha mente ela é uma máquina, e essa máquina ela obedece o meu prazo. Então, primeiro, tem gente que nem coloca prazo. A gente falou como se todo mundo colocasse prazo nas atividades. Mas tem gente que nem prazo coloca. Então, isso aí já vai gerar uma procrastinação automática. Se eu não tenho um prazo, eu vou sempre estar deixando para depois. Essa demanda ela vai estar sempre flutuando. E tem até quando você acha que colocou um prazo para algo, como por exemplo, eu acabei de lembrar aqui que eu tô com um negócio pendente com o Edson que eu disse que ia fazer assim que chegasse ao escritório, mas eu não coloquei o horário que eu iria entregar para ele. Consequência, eu ainda não entreguei, vou entregar hoje. Essa questão aqui é a questão da lei de Parkinson. Então, quando você coloca um horário, aí o jogo já muda. Qual o jogo que muda? Acontece o que vocês comentaram. Você vai naturalmente deixar, não necessariamente é deixar para a última hora, mas você vai movendo as pecinhas ali que quando der aquela hora, você vai concluir. Ok. Se você concluir a tarefa naquela hora, ok. Esse modelo mental, ele traz para a gente refletir se realmente aquele tempo, que foi o que eu trouxe, realmente aquele tempo é o tempo necessário. E aí é onde é que entra a questão da distorção de tempo. Se tem outras ferramentas, mas se eu tivesse só essa ferramenta, como de maneira prática eu poderia distorcer o tempo aqui, em vez de dizer que eu vou concluir em 3 horas, eu vou concluir em 1h30. Então a minha meta vai ser 1h30. A meta externa pode ser 3 horas. Mas a minha meta, a meta interna, é você se desafiar para você concluir aquela tarefa, por exemplo, em 1h30. E aí você vê que a sua máquina, a partir dessa configuração que você faz,
ela vai rodar para entregar aquilo ali. Pode ser que você ultrapasse a 1h30. Pode ser que você entregue com 2 horas, mas automaticamente você reconfigurou aquele tempo máximo para aquela tarefa, né? E aí, quando eu caio nesse limbo que a Kleine falou, de não dizer o prazo, então esse é o primeiro erro. Então, primeiro, de maneira prática, tudo com prazo. Tudo com prazo. Você tem que ter prazo. De maneira prática, primeiro isso aí. Segundo, de maneira prática, eu vou reavaliar constantemente aquele meu prazo. Constantemente eu estou ali reavaliando. O tempo que eu tenho para ler, por exemplo, eu fico sempre reavaliando, sempre analisando para ver, porque senão automaticamente minha leitura fica mais lenta ou automaticamente minha leitura fica mais rápida, e aí eu tenho que olhar também para a qualidade da entrega e ali encontrar o X, né, o ápice da questão. Então, essa lei de Parkinson, infelizmente, ela é pouco citada, muito real, aplicabilidade absurda, isso desde a pessoa que nem trabalha, só estuda, mas se observe, né? Fique atento, fique presente. Se o trabalho é daqui a 30 dias, 60 dias, né? Quando é que você realmente começa a se movimentar para realizar? Então, a grande sacada aqui é fazer essa configuração de você sempre ter uma submeta. Você tem a meta externa, mas você tem uma submeta, e essa submeta ela é desafiadora. E aí acontece o processo de distorção de tempo usando apenas essa ferramenta. Mas pode ser que exista outra trava, outra questão, que aí você precisa, né, abrir a sua maleta de ferramentas, como o Edson bem citou. Aí, geralmente, numa situação de pressão, você descobre melhor, né, quando o que você está fazendo ali. Eu acho que esse podcast ele vai ter que ser dividido em 2 partes, né? A gente ainda vai começar agora o quinto modelo mental. Aí a gente vai passar mais ou menos 2 horas, nós falando sobre os modelos mentais. É um assunto interessante, muito aplicável, muito prático, né? Que quem assiste já dá para colocar em prática no exato momento. Sim. O quinto modelo mental é extremamente importante para você ser uma pessoa fora da curva, todos esses aqui. O modelo mental do estoicismo. O estoicismo ele fala que existe uma coisa que se chama ciclo do controle. O ciclo do controle é onde tudo aquilo que você controla, onde está as variáveis que você controla. E aí você focar nas variáveis que você controla. E ponto. É isso. O ciclo do controle, o modelo mental é esse. Como é que vocês aplicam isso aí no dia a dia? Como é que vocês trabalham isso aí no dia a dia de vocês, de maneira prática, para a galera entender e aplicar também? Primeiro eu gosto de pontuar, né, quando se fala desse ciclo, é que a mente ela é viciada em buscar problemas que não está, digamos assim, no seu, que está fora da sua ossada, digamos assim. E isso faz com que você fique devagando entre um e outro, e você não consegue focar naquilo que realmente importa no momento, né? E eu acho que quando se fala de situações que fogem do seu controle, existem 2 tipos de situações, né? Existe a situação que você mesmo causou e existe as situações que outras pessoas causaram, né? E a que eu causei, eu posso até influenciar e resolver. A que outras pessoas causaram, se eu, assim, né? Essa é a minha visão. Se eu for embarcar nela, talvez eu não consiga resolver nem a dela, nem a minha, né? Então, eu acredito que esse ciclo em si, ele faz você economizar energia
E essa energia você foca no que você está fazendo no momento, né? Mas eu acredito que a gente não vive num ambiente perfeito, é um ambiente onde está o tempo todo tendo distrações e a sua mente parece que fica assim, né? Eu digo por experiência própria, sua mente parece que fica buscando aquele momento para você sair fora, você sair de onde que você está e ir para um outro momento, porque digamos que você ir para outro momento vai lhe trazer uma dopamina imediata, se for o caso. Como o Jordi como falou, eu acredito que esse ciclo está totalmente ligado ao longo prazo, está ramificado também no longo prazo, que é eu não me distrair com coisas fúteis, com coisas que vão me gerar uma dopamina barata ali e consequentemente gerar um vício e eu não vou conseguir voltar para a minha linha novamente, né? Não que tem coisas que você não vai, tem coisas que você vai construir, né? Que pode ser que seja no curto prazo. Agora a questão de se manter aí é outros 500, né? Outra coisa, né? Eu acredito que vai muito nessa linha, né? Você ter cuidado com sua mente, dela ficar divagando e principalmente com as relações, né? As pessoas que trazem os problemas para você resolver, né? E você tendo cuidado com isso, eu acredito que você consegue focar melhor no seu próprio ciclo de atividades e a partir daí você consegue progredir de forma mais rápida. E pegando aí esse gancho que o Edson falou no final sobre as demandas de outras pessoas que vêm para você, como ele também citou, né? Isso aqui está em você agir nas variáveis que você controla, que está ali ao seu alcance, está ao seu controle. E no momento, inicialmente, se você é uma pessoa que absorve muito os problemas dos outros, que é você que resolve as coisas para os outros o tempo todo, no início pode parecer mais difícil para você ir desmamando isso. Só que aí volta a ser até o exemplo da academia. É como se fosse a musculatura que você vai crescendo. Quanto mais forte você fica, menos essas pessoas que vêm pedir coisas bestas para você, ou coisas que às vezes você nem tem o que fazer, mas acaba tirando a energia do que realmente importa para você, para resolver uma coisa para, sei lá, para um parente seu que chega ali numa situação de, não vou nem falar de desespero, mas agitado, querendo uma solução. E quanto mais você botar isso em prática, isso aí eu não posso fazer, isso aí eu não posso fazer, menos as pessoas vão te pedir essas coisas fúteis, essas coisas que não fazem sentido, e vão te procurar só nos momentos certos, nos momentos que tem alguma coisa para somar para você, que é o que realmente vai importar no final das contas. Lógico, isso eu estou falando de coisas que não estão no seu núcleo. O que é o seu núcleo? Por exemplo, no meu núcleo, a gente tem o nosso núcleo aqui, nós 4, e eu tenho meu núcleo em casa, que é minha esposa e meu filho. Mas meu filho também só tá no meu núcleo até ele andar com as próprias pernas, que aí ele vai se virar com as coisas dele e eu vou focar no que é meu. Essa questão sobre ciclo de controle, um exemplo que eu ia trazer justamente essa questão do filho, ali esse processo, e também trazendo para a parte profissional, né, as demandas que elas estão no meu controle de eu resolver. Por exemplo, a gente está baixando as notas agora de entradas no sistema do estado. O sistema está fora do ar, é algo que não está no meu controle. O que é que eu posso fazer? Eu posso montar um plano de ação para que, se essas notas, vamos colocar amanhã, já que eu tenho um prazo para entregar no sábado, elas não resolverem, eu vou encontrar uma outra maneira de resolver. Da mesma forma, trazendo para a questão do filho. Meu filho hoje, ele vai ser futuramente o que eu vier ensinando a ele ali no dia a dia. Então, isso vai respingar vou dizer assim, né, no ciclo de controle dele. Nas decisões dele, futuramente, trazendo para a parte de hábito, que é algo que a gente prega, parte de alimentação, parte de cuidar da saúde física, mental. Pronto, a gente pode olhar esse modelo mental
né? Como o Edson falou, ramificando isso aí, esse é um modelo mental que ele serve para você resolver problema. Então o problema ele surgiu na sua frente. E todo problema ele vai ter uma zona de controle, uma zona de influência e uma zona que não é nem de controle nem de influência. E aí quando eu olho para o problema, quando eu olho para as situações da vida, eu vou trabalhar, colocar intenção e energia em cima da minha zona de controle. É isso que os estoicos eles aconselhavam a ser feito. Por exemplo, o seu filho ele não está na sua zona de controle, né? Você influencia ele, porque em algum momento ele vai tomar as próprias rédeas da vida dele. Hoje você tem o domínio dele, mas na hora que ele quer fazer um negócio que ele quer, mesmo que você não queira, você não tem como controlar isso, uma birra, um negócio. Então você tem um nível de influência, vamos dizer que quanto mais o tempo passa na curva, menos essa influência ela vai acontecendo e ele vai tendo mais, vai subindo quanto mais o tempo passa, o nível de domínio próprio. Um exemplo desse é, por exemplo, se ele fizer alguma coisa na escola e digamos que ele sabe que não é para fazer, mas que ele quebre uma regra da escola, você vai ser chamado, não está no seu controle, mas influenciou no seu, né? Então é por isso que não controla, é até difícil explicar para quem é pai isso aí, né? Ou para quem é mãe, né? Como é que não é? Se ele não tem domínio sobre si, realmente ele não tem domínio, você domina, mas se ele quer fazer uma coisa, mas ele tem autonomia, ele tem autonomia, exatamente, ele pode se comportar do jeito que ele quer, entre aspas, né? Porque e aí entra outra discussão. Mas esse modelo mental, ele faz a gente colocar energia no canto certo. É o que eu chamo de direcionador de energia. Tem coisas que a gente falou aqui que aumentam a minha capacidade, tem coisas que são direcionadores e tem coisas que vão distorcer o tempo. Isso aqui é um direcionador de energia. Eu tenho um negócio para fazer, o que é que está no meu controle, o que é que eu influencio e o que é que eu nem controlo nem influencio. Tem alguns livros que até trazem um percentual de quantitativo de energia que você tem que dedicar para aquela. Por exemplo, a alta e o baixa do dólar nem está no meu controle nem influencio. Então nem adianta eu querer ficar acompanhando, discutindo, feliz, triste, chateado com isso. É o que é. E aí eu entro com a antifragilidade, se está me prejudicando, se está gerando um caos. Aí eu vou entrar com a fragilidade. Aí o cara que prioriza longo prazo sabe que isso é uma volatilidade normal do mercado. E aí o contexto aqui vai se completando, né? Outra coisa, por exemplo, quem na área profissional, todo tipo de setor e de trabalho tem coisas que está no seu controle, você influencia, e que nem está no controle, nem influencia. O que está no seu controle? Coloca mais energia, simples. Simples assim. Autoliderança, autodomínio, empatia, controle emocional, mais foco, produtividade. Simples. Coloca isso aí, faz o teu. É o famoso faz o teu. Assim, faz o teu, que naturalmente as outras coisas vão acontecer. Se não acontecer, vai se encaixar de alguma maneira, se você focar no teu. Até porque é meio burrice você não focar em algo que você não controla nem influencia. Sua esposa ou seu marido, quem está assistindo, você influencia, você não controla. Então não adianta você querer colocar energia demais numa mudança comportamental que você não controla, mas que você influencia. Mas às vezes eu estou gastando muita energia para mudar um comportamento da outra pessoa e o meu, que eu preciso mudar em alguma esfera, eu não consigo colocar energia porque eu estou desperdiçando a energia ali em outro local. Então esse modelo mental, de maneira prática, é para isso. No dia a dia, você vai, o que é que eu controlo, o que é que eu influencio, o que é que eu nem controlo, nem influencio. Nem controlo, nem influencio. Deixa quietinho lá. Você vamos dizer essa metáfora, você é pequeno. Você não vai mexer com isso aqui.
O dólar, uma movimentação que você fizer, muito provavelmente não vai influenciar aqui. Beleza, o que é que eu posso fazer para influenciar? O que é que está na minha zona de influência? Eu vou trabalhar em cima da minha zona de influência. E o que é que está no meu controle? Investir melhor, juntar mais dinheiro, comprar dólar, e aí é isso que está no meu controle. Então, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Vai ter parte 2, que é onde a gente vai falar sobre... E não vai ter como você adiantar o vídeo para saber o 10º. Né? Você que adiantou aí, vai ter que assistir ele, esse completo, até para entender o próximo, né? Que tem modelos mentais assim sensacionais. Se você aplicar só esses 5 aqui, eu tenho certeza, não importa o que você faça, não importa o que você trabalha, e nem importa se você não trabalha, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai se tornar mais forte, você vai ser mais rápido, vai distorcer o tempo, vai ter mais paz, um ciclo de controle, vai entender muito melhor a dinâmica da sua vida. Nós falamos sobre ciclo de controle, lei de Parkinson, antifragilidade. Nós falamos também sobre priorizar o longo prazo e o conceito, né, de encarar a vida como uma máquina. Antes da gente encerrar, eu gostaria só que vocês falassem qual o modelo mental que vocês mais gostam para a galera aí, rapidinho, para a gente encerrar. O que eu mais gosto é o longo prazo, né? Eu acho que ele engloba muita coisa e faz com que você consiga se apaixonar pelo processo e, consequentemente, colher alguns frutos que talvez, se você fosse focar no curto prazo, você não conseguisse entender, né? Clênio? Eu vou no último que a gente viu, do estoicismo. Isso, né? ciclo de controle. Isso, porque quando você entende na raiz o que ele traz e entende até onde você deve ir em determinada situação, você consegue fazer com que as coisas se resolvam de uma forma mais eficiente. Isso. Ou não se resolve. Mas Que você é não um- morre que é com uma isso. solução. Isso, exato. Você não vai morrer com isso. E aí, Eugênio? Hoje, pra mim, o Lei de Parkinson, porque é algo que eu tô trabalhando no dia a dia, né? Algo que eu tô exercitando, justamente o controle relacionado a essa parte do tempo, para que não fique ali as coisas para os 45 minutos do segundo tempo aí. É isso aí. Eu tenho uma anotação com mais de 100 modelos mentais, mas eu não posso dizer nem qual é o meu preferido aqui, porque desses 10, eu filtrei, todos os 10 para mim é o preferido. Mas se eu fosse falar o introdutório, né, é olhar a vida dessa maneira. A vida, ela é uma máquina, se ela tá dando defeito, né, seja aquela zoadinha na portinha, né, aquela zoadinha lá, pequenininha, é melhor dar uma parada, uma olhada. Pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja um indício de alguma coisa que você precisa ajeitar urgente. Pessoal, comenta aí qual é o modelo mental que você mais gostou. Deixa seu like, deixa seu comentário sobre outro aspecto que você gostou do nosso podcast. Compartilha ele, né? Se você realmente curtiu aí, compartilha para alguém, para um colega, uma pessoa próxima, porque os modelos mentais, quanto mais tá ali no seu dia a dia, mais vai ser mais fácil você trazer isso para dentro do automático, que é o objetivo, né? Isso aqui se tornar automático. Beleza? Tamo junto, vamos com tudo, até o próximo episódio. Valeu!